Oi, queridos, eu sou Yasmin, estudante de farmácia da UFES e vou contar pra vocês como foi o segundo semestre. Primeiro, peço desculpa porque esse vídeo tá muito atrasado, mas é porque eu não tive férias. Teve uma matéria chamada Química Analítica e a gente vai usar bastante a nossa calculadora, porque a ideia é a gente descobrir as concentrações dos solutos, aprender a limpar os beckers, fazer de novo dissolução e dissolução e a medida exatamente de um produto. Tipo, na farmácia, a gente vai pegar uma aspirina e tentar entender ali quanto tem de cada composto químico e fazer a conta de quanto deriva, uma regra de 3 básicas e outros modelos mais sistemáticos. Então, é uma matéria que a gente vai fazer muito cálculo, a gente vai fazer bastantes experimentos repetitivos, a mesma coisa. No laboratório a gente fez Esqueci o nome agora, gente. Esqueci o nome do processo, mas o que a gente coloca no becker é assim, a gente coloca a concentração do soluto e a gente vai pingando um composto químico rosa, que eu esqueci o nome aqui também, gente. E vai tentando fazer essa concentração para que ele não mude a cor. Vou procurar e colocar aqui esse processo que eu tô falando, porque eu tô de férias ainda, esqueço o nome. Mas a matéria foi uma matéria legal, porque a professora, ela é bem dinâmica, assim, e o professor de prática também era muito bom. Então, eu achei uma matéria, assim, que é repetitiva, é meio cansativa. A gente vai ter lá no segundo semestre, Química Analítica 2. Então, você tem que estudar, porque você vai precisar dela sempre. Mas eu achei uma matéria de nível 7. Vamos falar da minha matéria favorita no semestre, que foi histologia. Nossa, eu não sei se é porque a professora era maravilhosa, mas a matéria era muito boa. A gente estuda toda a histologia dos tecidos, camada da pele, língua do gato, como funciona as células do nosso corpo. Assim, são nomes muito incríveis, sabe? A gente vai ver no laminário, então é uma matéria que ela é tanto muito prática como muito teórica. Eu achei ela difícil. É uma matéria que se você não estudar, você não aprende. Mas é uma matéria muito gostosa de se estudar. É uma matéria que eu gostei, eu amei. A gente entende por que as doenças funcionam daquele jeito, como é que os fármacos atuam no tecido, por exemplo, a metformina para o diabetes, onde é que essa metformina vai. Então a gente vê todo o tecido mamário. Recomendo que você preste atenção nas aulas, em vez de anotar tudo que a professora falou exatamente, você anota as perguntas que ela está fazendo e as coisas que ela fala assim, oi, tô chamando a atenção. Que ela fala de algumas doenças associadas e no nosso livro que a gente usou, né, que é Histologia Básica, deu a aula, ela cobrou exatamente o que ela deu, então é uma matéria assim de nível 8 a 9. Outra matéria que a gente teve foi Físico-Química, é uma das matérias que as pessoas mais perdem no semestre. Inclusive, eu perdi nela. Então, assim, é uma matéria que a gente vai usar a física com a biologia e tentar produzir qual o ligamento disso. Por exemplo, vou tentar explicar pra vocês aqui de forma... Temos um colírio, né? O colírio, ele é um remédio, né, um fármaco, então tem todo um processo físico e químico nesse colírio, pro colírio não ficar, tipo, muito pegajoso. Tem colírio que é mais pegajoso, lembra? Tem colírio que ele é mais líquido. Então, a gente meio que estuda isso, só que a gente estuda isso de forma teórica e muito prática. Então, na prática, eu achei bem legal compreender como é que isso funciona. A gente fez álcool gel, a gente conseguiu ali estudar viscosidade, mas na matéria prática eu tive dificuldade. Eu não consegui me adaptar muito ao método de explico do docente, então eu não entendi exatamente o que eu deveria esperar daquilo ali, daquela matéria, né? Exatamente, eu não me lembro de pegar um livro específico para estudar, né, sobre essa matéria. Eu acho que foi uma falha, porque eu acredito que tem muitas matérias que você só consegue compreender realmente, assim, exatamente o que o professor espera quando você realmente se apega à literatura. Foi uma falha minha, porque... realmente eu fiquei ali mais nos slides, eu fiquei mais ali tentando resolver as questões, sabe? Sem entender muito a matéria. Então, mas é uma matéria difícil, você deixar de dar um dia em bola todas as coisas, mas é uma matéria que se você se dedicar, você estuda, né? Você passa. Tem os cálculos, mas são cálculos mais básicos, porém você tem que ter todo o conhecimento de química, de física, isso tem que estar muito bem alicerçado na sua mente. Então, por isso que às vezes é difícil, porque é uma coisa que você teve deficiência lá no passado, e você tem que cuidar agora, então... tem isso. Tivemos também uma matéria que se chama Biofísica. Nossa, é uma matéria muito interessante, gente. Ela aborda a fisiologia médica. Por exemplo, a gente vai aprender a pressão, né? Medir a pressão. Como é que a pressão funciona? Como é que o sangue bombeia como o coração bombeia sangue. Qual é o processo do rim para a urina? A gente vai entender aquilo ali.
como aquilo ali funciona, como aquilo ali acontece. Então é uma matéria, tipo, muito legal e você tem que estudar muito mesmo. Eu acho que no livro é muito melhor, porque a minha aula era na sexta-feira à tarde, então era muito ruim, sabe? A professora, ela explicava, mas era um assunto muito denso, então era um assunto que que ficava meio corrido da sua mente. E novamente, o livro faz toda a diferença. Pra você poder ligar os pontos ali, realmente, nossa, como é que vai acontecer? Porque no final das contas são tantas informações que tem algumas que ficam perdidas, algumas que se passam perdidas. Mas é a fisiologia desse rim, então assim, é uma matéria que também considerei difícil. Não considerei esse segundo semestre fácil, eu achei que foi matérias bem pesadas. E a gente não teve nem química orgânica, não foi ofertada na minha grade. Imagine se fosse, né? Não teve esse semestre. Mas o segundo semestre eu achei um semestre bem pesado. E o que eu faria de diferente seria não pegar tantas matérias como eu peguei da primeira vez, porque todas as matérias são muito densas. Todas as matérias eram práticas e teóricas, então eram matérias que exigia que você fosse lá e cá, fosse lá e cá. Eu percebi que até os que tinham mais facilidade em aprender tiveram uma dificuldade no segundo semestre. Então eu acho que é interessante a gente medir a nossa vida, a nossa própria capacidade de absorver conteúdo, como a gente aprende. E seria até mais interessante você reduzir uma matéria para você poder compreender o conteúdo do que ir passando. Teve uma matéria muito legal que é microbiologia, gente. É muito interessante. Você estuda as bactérias, a gente faz cultura. Mas era uma matéria, ela era mais fácil. Porém, é uma matéria muito importante. Porém, como era mais fácil, a gente percebeu que a gente desleixou. A gente ia deixando ali a matéria realmente pra trás. Eu percebi que a gente só fazia de qualquer jeito, assim, no sentido de que lia um slide, mas não aprofundava uma coisa que vai ser muito importante, sabe? Os métodos, ela também era prática e teórica, então era uma matéria boa, só que foi deixada um pouco pra trás pela densidade das outras, né? Então isso é um ponto ruim, porque isso vai refletir lá na frente, que você vai ter que voltar de novo para ter o conhecimento, então você tem o trabalho triplicado. Também tivemos uma matéria chamada genética, muito interessante. A gente vai estudar toda a parte da biologia celular primeiro, sabe? Mendel, Villiers, teoria cromossômica, uma parte do que a gente já estudou no ensino médio. Então é muito legal, a gente tem essa familiaridade com tudo que a gente viu no ensino médio. Só que a gente vai ter uma aprofundação mais ali na genética da farmácia, né? Aí a gente começou a entender alguns processos de que alguns medicamentos tinham a ver com alguns tipos de pessoas específicas. Então é uma matéria que eu considerei bem legal, mas também uma matéria que não faz as questões, religa aqueles conteúdos. Mas a professora também era muito legal, ela fazia Kahoot, que é uma coisa tipo eletrônica, sabe? Então você conseguia aprender e como se divertia, isso era bem legal. E para fixação também, eu gostei bastante. Além dos seminários que passa, eu gosto muito quando um professor consegue passar um seminário que realmente a gente consiga aprender. A gente também teve Psicologia Aplicada à Saúde, que era a única matéria realmente, assim, mais fácil de você entender, que vai abordar toda a parte das doenças e a psicologia. Essa aqui foi mais realmente aplicada a doenças, né? A psicologia de como funciona a mente de um doente. Eu achei bem legal, era legal, assim, você compreender um momento, assim, um pouco desestressante, ou estressante, né? Assim, em que você conseguia ali discutir de um assunto meio social, né? Então, foi a única matéria que eu considerei, assim, fácil nesse semestre, mas eu daria dica pra vocês, realmente, de avaliar todo essa grade ali que eu disse a vocês, porque, por exemplo, você vai ter Química Orgânica 1, eu não tive, né? Mas Química Orgânica eu já sei o que é. Então, eu sei que ficaria muito pesado se uma pessoa pegasse todas essas 8 matérias que foram ofertadas. Porque de todas as 8 matérias que foram ofertadas, apenas uma realmente não requeria que você estudasse em casa. Mas de resto, bastante mesmo, né? E são aulas cansativas, que são duplas, teóricas e práticas, teóricas e práticas. Então é interessante você avaliar, você compreender e aí ver o que você vai fazer, né? Mas é um semestre bem difícil, eu achei mais difícil até agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui algumas coisas que vocês querem ver mais. E espero trazer mais informações no próximo semestre pra vocês. Um beijo!